Sabe quando a gente para pensar em solo, o que vem na cabeça? Terra, poeira, né? Mas a verdade é que o chão debaixo dos nossos pés esconde um universo inteiro, uma das estruturas mais complexas e vitais do nosso planeta. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa pergunta. O que é que existe de verdade logo abaixo da gente? Porque, olha, não é só um suporte para construir casa, um lugar para a planta crescer, não. É um mundo vivo, pulsante. É muito, mas muito mais do que isso. E aqui está o ponto central de tudo, a grande virada de chave. Solo não é só terra, ponto final. A definição científica diz que ele é um corpo dinâmico, um corpo vivo que nasce dessa interação constante, dessa dança, sabe, entre a natureza e o tempo. É um sistema ativo que está sempre se transformando. Bom, e isso nos leva direto para a nossa primeira parte, a pele viva da Terra. A gente vai entender agora a história, que é uma história lenta, épica mesmo, de como o solo nasce. E sim, esse processo tem um nome científico, pedogênese. E que processo, hein? A tal da pedogênese, a formação do solo, isso aí não é coisa que acontece assim da noite para o dia, não. Pode levar, olha só, milhares de anos para a gente ter um solo maduro, fértil, todo formadinho. Milhares de anos. É tempo pra caramba. Tá, mas como é que isso acontece na prática? O melhor jeito de entender é pensar nisso como se fosse uma receita. Uma receita super complexa com ingredientes que vão interagindo por um tempo absurdo. Então vamos dar uma olhada nessa receita para criar solo e nos 5 ingredientes essenciais que moldam qualquer solo do planeta. Olha, o ponto de partida de tudo é a rocha se quebrando. O nome disso é intemperismo. Primeiro, tem o intemperismo físico, pensa no calor e no frio, no gelo, no vento. Tudo isso vai quebrando a rocha em pedacinhos. Depois vem o químico. Aí é a água, o ar, que começam a transformar os minerais da rocha, sabe? E por último, o biológico, que é a força da vida, as raízes das plantas, os micróbios, tudo trabalhando junto para quebrar aquela rocha. Esse é o primeiríssimo passo, é a base de tudo. Só que esse processo todo, ele não acontece do nada, no vácuo. Ele é, na verdade, influenciado por 5 fatores clássicos que atuam juntos ao mesmo tempo. São eles que vão definir o tipo de solo que vai surgir lá no final. Bora conhecer cada um deles. Fator número 1, o material de origem, a famosa rocha-mãe. Pensa nela como o DNA mineral do solo. É ela que dá a base de tudo. Por exemplo, rochas como o basalto dão origem a solos bem mais férteis do que rochas com muita areia. Ou seja, a vocação de um lugar para a agricultura já começa aí, na geologia. A base importa e como importa. Vamos para o segundo fator, o clima. Ele é tipo o forno da nossa receita. Se o clima é quente e úmido, as reações químicas, voam. E aí se formam solos super profundos, bem desenvolvidos. Agora, se o clima é frio e seco, o processo fica mais lento e os solos acabam sendo mais rasinhos. É o clima que dita o ritmo da criação. Em seguida, a gente tem o relevo, ou seja, a forma do terreno. Pensa assim, em lugares planos, a água entra na terra com calma, o material vai se acumulando e aí dá para formar solos bem fundos. Agora, numa ladeira, num morro íngreme, a gravidade e a chuva são implacáveis. Elas carregam o solo embora. Então, o formato do terreno é que decide onde o solo vai poder descansar e se desenvolver. E o quarto ingrediente é a vida. São os organismos, plantas, animais, fungos, bactérias, a galera toda. Eles são literalmente o coração que bate dentro do solo. É essa turma que adiciona a matéria orgânica, o tal do humus, que deixa o solo bem estruturado, que segura a água e que faz a reciclagem dos nutrientes. Sério, sem eles, o solo seria só um poeirão mineral, sem vida nenhuma. E para fechar a receita, o ingrediente que amarra tudo, o tempo. O tempo é como se fosse a tela onde essa pintura toda acontece. Quanto mais tempo todos esses fatores agem juntos, mais complexo, mais desenvolvido o solo fica. E a gente está falando de tempo geológico aqui, tá? É muito tempo mesmo. Ok, a gente já viu a receita. Que tal agora a gente dar uma olhada no bolo pronto? Vamos fazer uma viagem para dentro do solo? Nessa parte, a anatomia de um solo, a gente vai descer camada por camada para entender como ele é por dentro. Um solo bem formado se divide em camadas, que os cientistas chamam de horizontes. É como se fosse a biografia dele escrita na Terra. Lá em cima, o horizonte O, que é basicamente matéria orgânica, folhas, galhos se decompondo. Logo abaixo, o horizonte A. Essa é a parte nobre, o solo fértil, escurinho, cheio de humus. É aqui que a agricultura acontece.
Descendo mais, a gente chega no B, onde os minerais que desceram de cima se acumulam. Depois vem o C, que já são pedaços da rocha-mãe. E lá no fundão, o horizonte R, a rocha dura original, de onde tudo começou. Então, quando a gente mistura aqueles 5 fatores da receita de jeitos diferentes, o resultado é uma variedade absurda de solos. Uma verdadeira família. Vamos dar uma espiada agora em alguns tipos bem importantes que a gente encontra aqui no Brasil. Vamos começar com o figurão, um dos solos mais comuns espalhados por aqui, especialmente em regiões tropicais, os latossolos. Esses solos são super profundos e já foram muito trabalhados pelo tempo. Isso dá a eles uma estrutura física excelente para plantar. Mas tem um detalhe: a química deles não é lá essas coisas. A fertilidade natural é baixa. É por isso que, mesmo eles sendo a base de boa parte do nosso agronegócio, eles precisam de uma forcinha, sabe? De correção, de manejo, para se tornarem altamente produtivos. Agora, para a gente ter um contraste, vamos conhecer outro tipo de solo, um que é super valorizado justamente pela sua riqueza natural, os nitossolos. Eles também são argilosos, profundos, com uma boa estrutura. A grande diferença, a fertilidade natural deles é altíssima, e isso, claro, faz com que eles sejam valiosíssimos, verdadeiras joias para a agricultura. São super disputados para culturas de alto valor. E para fechar nossa pequena amostra, um solo que é definido por um outro elemento. Não é a química nem a profundidade, é a água. São os gleissolos. O nome técnico é hidromórfico, que quer dizer o quê? Que eles vivem encharcados, sempre cheios de água. A gente encontra eles em várzeas, em planícies que alagam. Usar para a agricultura é um desafio e tanto, porque depende totalmente de conseguir drenar essa água. Mas eles formam ecossistemas únicos, essenciais para a biodiversidade das zonas úmidas. Beleza, a gente viu toda essa ciência, mas e daí? No final das contas, por que o solo importa tanto assim? Bom, a resposta amarra tudo isso com a nossa própria sobrevivência. E aí a gente chega numa verdadeira encruzilhada. De um lado, um futuro com práticas sustentáveis, manejo correto, ciclagem de nutrientes, florestamento, tudo para manter o solo vivo e produtivo. Do outro lado, o caminho da degradação, desmatamento, erosão, perda de fertilidade. A escolha que se faz todos os dias entre um caminho e outro define não só o futuro da comida no prato, mas a saúde do planeta inteiro. E isso tudo nos leva para a reflexão final, que está nessa frase. O solo é um recurso natural essencial e não renovável em escala humana. Pensa só, ele leva milênios para se formar, mas pode ser destruído em poucas décadas de mau uso. A grande questão, no fundo, não é se o solo precisa da gente, é o quanto nós somos desesperadamente dependentes dele, para a comida, para a água, para o ar. A pergunta que fica é: será que as nossas atitudes estão à altura dessa dependência?